Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos em Ezequiel no capítulo 32, dos versos 1 a 16. Nós teremos aqui o relato da destruição do Egito, né? E aí, especificamente em cada citação do sol, das estrelas, dos elementos criados por Deus, se reportando a uma idolatria que estaria sendo destruída, tá? Vamos à leitura. No ano do 10º, no 10º mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios, né? Essa expressão sujando o rio, queridos, ela tem a ver com a data de fundação do Egito. Ela foi fundada em 2850, né? Ao redor, né? Às margens do rio Nilo. E aí Deus usa essa linguagem pejorativa, em vez de leão, um crocodilo, né? Porque por conta da idolatria, de toda a idolatria que o povo egípcio praticava, né? Na verdade, o capítulo 32, ele é um hino de triunfo sobre a derrota do Egito, tá? O profeta está fazendo um hino na linguagem poética, tá? Da queda do Egito. Verso 3: Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz, né? Um deus forte do Egito era o sol e a lua, as estrelas, né? Então Deus está fazendo o quê? Está falando que o brilho deles vai acabar, né? Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar às nações, as terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira. Quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. O problema da nação egípcia, né, era a soberba, o orgulho, né? E eles não se rendiam. Eles conheceram lá no passado o Deus vivo e verdadeiro na libertação do povo, mas não se rendiam. Não abandonavam a idolatria, continuavam idólatras incircuncisos, a Bíblia vai chamá-los, né? Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não se turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios com azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo que a enchia,
e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que farão as filhas das nações sobre o Egito, e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus, né? A partir do versículo 17, a gente vai ter uma narrativa, uma descrição das nações que os caldeus, ordenados por Deus, já haviam destruído, já estavam no além, né? O texto vai chamar que eles estavam no além, tá? Falando para o Egito, mas dizendo, olha, tais nações já passaram pelo juízo de Deus, né? Então, nesse período aqui, nessa época, Deus estava levantando os caldeus, tá? Para governarem todos os povos que existiam ali naquele lugar, naquele tempo, né? Diga-se assim, naquele tempo, tá? Então, a Babilônia era a bola da vez, tá? Deus estava levantando a Babilônia para destruir todas as nações idólatras. E agora a gente tem uma descrição disso. Também no ano do 10º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer a ela e as filhas das nações formosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram transpassados à espada. Eles cairão à espada, ele está entregue. Arrastai o Egito e a toda a sua multidão, né? O Egito tinha uma soberba, eles achavam que eles eram poderosos, que eles não seriam destruídos, né? Mas Deus fala ao profeta que eles seriam destruídos como foram as outras nações, ó. Verso 21, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que os socorrem, lhe gritarão do além. Da onde? Do além, porque já tinham sido destruídos. Desceram e lá jazem eles, os incircuncisos transpassados à espada. Esse termo incircunciso significa que eram nações que não obedeciam à lei do Senhor, tá? Então eram nações pagãs, idólatras, que foram destruídas, tá? Verso 22, ali está a Síria, né? Foi a primeira nação destruída lá por volta de 600 anos antes de Cristo. Os caldeus se levantaram contra eles e destruíram a Síria. Ali está a Síria com todo o seu povo em redor dela, todos os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram transpassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Então, a nação assíria tinha sido destruída. Verso 24 vai falar do Elão. Ali está Elão. Ali está onde? Lá no além, já foi destruído. Ali está Elão com todo o seu povo em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com que os desceram à cova. No meio dos transpassados lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados foram postos, né? O Elão, né, também tinha sido o primeiro império da Mesopotâmia, antes de 2000 a.C., né, que a Babilônia havia controlado, né, que a Babilônia havia sujeitado, né, transformou esse país numa fortaleza, né, e os babilônios haviam destruído. A partir do verso 26, vai falar de Meseque e Tubal, né? Este povo, na área hoje, ela é conhecida como a Turquia, né? Eles tinham uma linhagem grega, tá?
Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu povo. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, né, que significa que não obedecem à lei de Deus, né, são idólatras, e transpassados a espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes de outrora, que dentre os incircuncisos caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Todas essas nações eram fortes, eram fortalezas de guerra, tinham poder bélico, mas todas elas foram destruídas no comando de Deus, né, por via da nação dos caldeus, os babilônios, que estavam governando aquela época ali. Tá? Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali também está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Os príncipes do norte, é uma citação aqui aos reis da Síria, né? Que eles afligiram o povo de Deus por muito tempo com espada, né? E os sidônios afligiram o povo de Deus com a sua idolatria, né? Na época do rei Acabe e do rei Jorão, né? Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos transpassados à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os transpassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Então a profecia aqui, ela vai falando, né, numa linguagem literária a fim de mostrar, né, olha, o povo da Síria caiu, o povo do Elão caiu, o povo de Meseque e Tubal caiu, né? Edom caiu, né? E o Egito também cairia. Os príncipes do norte caíram, então todos eles foram entregues na mão de Nabucodonosor. E tem uma expressão aqui, no versículo 18, né? Que o profeta diz: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze descer a ela e as filhas das nações formosas às profundezas da terra, né? Essa expressão faze descer é uma expressão bem intrigante, porque naquela época significava um pronunciamento do profeta, do servo de Deus, e que praticamente era considerado pelo povo um pronunciamento cumprido. E é preciso, queridos, muita comunhão, muita unidade com o Espírito Santo para exercer esse tipo de autoridade. No Velho Testamento, essa autoridade era outorgada para os profetas e sacerdotes. No Novo Testamento, com o advento do Messias, com a vinda do Messias, Jesus Cristo deu essa autoridade, ela não está mais outorgada a um indivíduo. Pelo contrário, ela está outorgada à igreja. Tá? Mateus, no capítulo 18, deixa isso claro para nós. Tá? Em verdade vos digo que o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Essa autoridade, então, ela é agora colocada sobre a comunhão da igreja, a comunhão dos santos. Não está mais na mão de um indivíduo, mas está na mão da igreja. Tá? A igreja reunida, a reunião dos santos reunido por meio do Espírito Santo, traz então essa autoridade de decisão, de fazer, de acontecer, né? Jesus deu essa autoridade para a igreja.
E isso nós chamamos na Bíblia Sagrada de unidade. A unidade por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos torna um. Por isso que por alguns momentos o apóstolo Paulo vem nos convidar, vem nos chamar, né? E que todos sejam de um mesmo sentimento e pensamento. Sentimento e pensamento. Para fazer a vontade de Deus. Né? Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, queridos. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E eu sempre gosto de pensar para mim que é preferível estar na vontade plena de Deus do que entrar no caminho da vontade permissiva de Deus. Porque quando a gente entra no caminho da vontade permissiva de Deus, nós vamos viver o juízo de Deus sobre as nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta lembrança de que a autoridade do Senhor, ela foi outorgada à Igreja do Deus vivo sobre a terra. E nós somos a Igreja. Todo aquele que te recebe como único e suficiente Salvador é a Igreja do Senhor sobre a terra, Pai. Nos dá, ó Deus de amor, sabedoria, nos dá entendimento, nos dá da tua instrução, nos mostra o caminho a seguir, Pai. Não nos deixa errar, não nos deixa nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Quero orar a Ti, Deus, nesse dia, pela minha sobrinha Carla Fabiana. Pai, sustenta a Tua filha, Pai. Conforta a Tua filha nesse tempo de luta contra a enfermidade, que a Tua filha seja fortalecida pelo Senhor para o enfrentamento desse câncer e que ela tenha vitória, Pai. Ó Deus, prepara a cirurgia que ela vai precisar fazer, prepara toda a equipe, guarda e protege, Pai, a sua mente para que ela seja forte nesse tempo de luta e de sofrimento. Guarda a sua filhinha Valentina, sua mãe e irmãs, ó Pai. Ó Deus, sê com aquela família ali, Senhor, sustentando, confortando, consolando, trazendo esperança ao coração deles, Pai. Também oro pelo pastor Marcos, meu amigo querido, que o Senhor também o sustente nesse tempo de luta da enfermidade, Pai. Oro pela minha sobrinha Melissa, Deus, que o Senhor esteja curando toda aquela paralisia, que o Senhor esteja abençoando, Pai, aquela gravidez, ó Deus, que a chegada da Sara seja um momento precioso para a vida da nossa família, Pai. Guarda os amigos de longe, os amigos de perto. Ó Deus de poder, eu não sei a necessidade, mas o Senhor conhece. Então traga a existência, Pai, na vida deles, ó Pai, o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai, a Tua orientação, a Tua sabedoria. Enche-os, Pai, da Tua presença, Pai. Guarda meus filhos, filhas, genros e nora, meus netos no dia de hoje. Pai, que no dia de hoje eles possam Te amar e servir. Que eles possam voltar o coração para o Senhor, para Te obedecer. Não deixa, Deus querido, eles entrarem na vontade permissiva de Deus, mas que eles possam andar, ó Deus, na vontade plena do Senhor, porque a Tua vontade, a Tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Cuida, Deus querido, da minha vida e da vida do meu esposo. Nós entregamos esse dia nas Tuas mãos, em nome de Jesus que oramos. Queridos, lembra de ser Jesus na vida de alguém. Lembra de que você é a igreja do Senhor, você que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. E você precisa ter unidade com o Espírito Santo, buscar do Senhor essa unidade, harmonia, comunhão. Para andar na vontade plena do Senhor, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Precisamos ouvi-lo e deixar ele nos guiar. Até amanhã, se Deus nos permitir.